Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu já tinha prometido para vocês que eu ia fazer esse mesmo material que eu já fiz com o Maya, agora fazer com o Blender, criando essa caixinha, ou seja, a gente fazendo um mapeamento UV dessa caixinha de grampos toda surrada aqui, né? Então vamos lá agora para o Blender, para vocês entenderem o que a gente vai criar aqui. Então, ó, eu mostrei já em aula, já essa caixinha, fiz uma demonstração bem rápida, e agora a ideia é vocês fazerem junto comigo aqui no Blender, né? Então vou criar um novo objeto. Através desse processo vocês vão entender uma introdução aqui do processo de abertura de malha através de projeções planares, né? Então um objeto bem simples, a nossa modelagem vai ser mais simples ainda, mas ela exige uma referência. Então eu vou utilizar a referência da própria textura que eu criei, né? Então vamos lá. Eu vou colocar um novo arquivo aqui do Blender, tá? Vou apagar a luz, apagar a câmera, essas coisas por enquanto não nos interessa, tá bom? Então, muito bem. Agora eu vou trazer as imagens, ou a imagem, não sei. Por quê? Na realidade eu preciso de duas referências, uma frontal e uma vista de cima, ou as duas laterais, uma lateral e uma frontal, tanto faz, né? Você vai escolher a melhor maneira para você ter essas referências. Eu vou utilizar, na realidade, a mesma imagem, só que ela vai se repetir aqui em duas viewports. Então, como vocês já sabem, eu utilizo aqui, ó, tecla 3, 1 e 7. Eu estou alternando entre visão ortogonal, visão frontal e visão lateral. Muito bem. Então, primeiro eu vou trabalhar com a visão ortogonal, top, e vou trazer a imagem para a gente poder trazer. Você pode clicar aqui em adicionar e Image Reference, ou então pressionar o Shift com a tecla A. Muito bem, temos aqui então o mesmo menuzinho e eu vou colocar a opção aqui, ó, Image Reference, vou lá no desktop onde eu deixei a minha imagem. Pronto, abri. Essa daqui é a minha visão top, certo? E nessa visão top eu vou configurar, vejam, eu vou configurar apenas a minha imagem e vou deixar o objeto quietinho. Depois eu vou movimentar o objeto, transformá-lo, colocar do tamanho correto, mas antes eu vou centralizar, com base no meu cubo, eu vou centralizar qual das partes da imagem que eu quero. Bom, eu quero pegar a parte de cima dessa caixinha de espiral. Então, essa caixinha de grampos, né? Da marca Espiral. Muito bem, aqui fazendo propaganda da caixinha de grampos. Muito bem. Agora, eu não vou escalonar nem nada, eu só vou meio que visualmente centralizar perante a imagem. Poderia levar para o Photoshop e separar essas imagens e colocar só a imagem de referência? Sim, claro. Mas por que não já aproveitar? É um processo tão rápido, ainda mais aqui que não é nem chega a ser modelagem, né? Isso aqui eu só vou mesmo trabalhar o tamanho do objeto. Então, muito bem, agora sim eu posso selecionar o meu cubo, que vai ser a caixinha de grampos. Aqui eu vou colocar caixa grampos. Muito bem. E quem que esse cara aqui é? Nossa referência, né? Então, referência de qual visão? Ah, visão top. Muito bem. Pronto, tá aqui. Então, agora eu posso pegar o meu objeto, caixa grampos, e vou entrar no modo edição de objeto. Não esqueçam, tá? Muito bem. Eu não estou enxergando o que está através dele, então liga o modo transparência. Pronto, agora é possível da gente enxergar. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para vocês verem. Muito bem. Agora eu vou trabalhar as escalas. As escalas aqui, eu só vou me preocupar com duas, óbvio, porque eu estou no modo bidimensional, eu só tenho a escala no eixo Y e a escala no eixo X. Então eu vou pressionar aqui, ó, tecla S no eixo X e aumentar o tamanho dela. Muito bem, aumentei já o tamanho. Eu vou deixar ela aqui. Se ela está um pouquinho fora do centro, eu ajusto a imagem, tá, pessoal? Não vou ficar mexendo no cubo, não. Muito bem. E agora a escala é no eixo Y. Pronto, aqui no eixo Y. Está um pouquinho fora ainda. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui na minha imagem, ó, modo objeto, e aí eu vou ajustar. Primeiro no eixo Y, trazer ela um pouquinho mais para baixo aqui e também um pouquinho mais para o lado. Então eu estou utilizando o G e o X. Lembrando que o G é de Grab e S de Scale, tá bom? Muito bem. Agora sim eu posso ajustar melhor a minha caixinha de grampos aqui, trazendo novamente para o modo de edição. E vou colocar aqui, ó, SX, deixar um pouquinho menor aqui,
SY. Vocês estão vendo que eu estou colocando ela um pouquinho menor que a caixa, justamente para não vazar a imagem depois, que eu quero também trabalhar a textura da mesma forma, né? Muito bem, isso que eu fiz foi no modo, na visão top. Agora eu vou para a visão frontal. Veja, estou visualizando meu objeto na visão frontal. Para isso, eu também preciso carregar a imagem. Então, Shift A, aqui no modo objeto, é claro, senão não vai dar certo. Eu vou colocar aqui, então, cadê? Image Reference, muito bem. Textura da minha caixa, pronto. Mas, Muzarra, a gente está vendo a mesma coisa que a gente está vendo lá antes. Sim, é verdade, a mesma imagem. Porém, eu vou posicionar essa imagem agora para pegar o tamanho da lateral. Então, eu vou pegar a minha referência, cuja já... e é outra coisa, é importante também já renomear, né? Ref, agora no caso, é a minha visão frontal, né? Pronto, Ref Front está ali. E agora sim eu vou ajustar a minha imagem para que ela fique bem nesta área aqui, ó. Muito bem, ó. Então vou pegar a minha imagem e posicionar aqui, ó. Ah, mas você está indo visualmente, poderia pegar com um pouquinho mais de precisão, pelo menos o eixo X? Pode, você pode pegar inclusive os valores que estão aqui na referência top. Então vem aqui no cantinho, clica do lado aqui, ó, vem aqui na referência top, pega o valor do eixo X, Ctrl C, leva para a visão frontal, Ctrl V, pronto, você tem o mesmo deslocamento. Agora, o eixo Z não existe lá na visão top, né, para você visualizar. Então é independente o eixo Z e o eixo Y, né? A única coisa que tem em comum aqui é o eixo X, então por isso que eu peguei o mesmo valor do eixo X, assim o deslocamento nesse eixo ficam iguais. Muito bem, voltando para o meu objeto, caixinha de grampos, vou para o modo de edição de objeto, escalono ele no eixo Z. Talvez eu tenha que deslocar a imagem um pouquinho mais para baixo, volto lá na minha imagem, da visão frontal, G e Z. Então, eu vou fazer o grab no eixo Z. Muito bem, tá aí, feito. Acreditem, já está pronto. Como assim? Vai no modo de visualização 3D, né, pressionando o botão do meio do mouse e arrastando, e vou tirar a transparência para vocês visualizarem. Olha o que eu tenho aqui. Por isso que eu fiz desta maneira as referências. Preciso dessas imagens ainda? Do jeito que elas estão aqui, utilizando como referência, não mais. Ou você pode apagar ou simplesmente desligar a visualização de ambas, tá bom? Muito bem, agora sim a gente vai para a segunda etapa, que é a gente abrir a malha. Como assim? Já vai abrir a malha agora? Na realidade, eu até poderia entrar aqui no V-Edit e já começar o processo da abertura de malha. Opa, já está aberto. Então, para que eu preciso abrir a malha? Na realidade, a gente precisa reconfigurar o tamanho de cada uma dessas faces, senão vai ter uma distorção. E outra coisa, que tamanho? Não sei, eu não tenho uma referência aqui. Então, para isso, a gente precisa colocar a textura. Muito bem, então eu abro aqui, coloco a textura aqui dentro? Calma, o que a gente precisa antes é de um material, né? E acoplar essa textura ao material. Então, nada melhor do que, se é um material, a gente ir lá para a abinha do Shading. Pronto, estamos na abinha do Shading. Veja, eu não tenho nada de textura, eu tenho o meu material aqui, né? Eu tenho a saída aqui também, como é que vai ser minha superfície e o meu material acoplado nele. Eu preciso acoplar aqui na base de cor, eu preciso colocar a minha textura. Então eu sei que a minha textura eu já deixei lá no meu desktop. Eu vou lá para o meu desktop, tá aqui, ó, Text Caixa, vou colocar ela aqui, só você arrastar, pronto. E agora, como é que eu ligo esses dois? Em Color, tá na saída de cores dela, você vai ligar no Base Color. Pronto, olha a diferença lá. Pronto, já está aparecendo uma imagem. Tá pronto? Claro que não, a gente precisa fazer a projeção, a gente precisa organizar as coordenadas. E vocês já perceberam que não tá legal aqui, tá feio, né? Por que tá feio? Porque a gente não fez, né, as coordenadas aqui, precisamos configurar, senão vai ficar essa distorção, vai ficar feio. Então, para a gente poder fazer esse processo, a gente vai para o modo UV. Muito bem, agora no modo UV a gente vai conseguir trabalhar cada uma dessas faces. Muito bem, então eu vou para o modo seleção de faces do lado de cá, certo? E vou começar a fazer a seleção das faces. Ó, selecionei
a face de cima e selecionando de baixo também. Mas, Musa, por que você está selecionando de cima e a de baixo? Bom, simplesmente porque eu sei que essas duas estão na projeção planar no eixo Z, as duas estão na mesma projeção, não é isso? Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou para a visão top, onde eu consigo visualizar o eixo Z, ó. Então pressionei a tecla 7, perceba que o eixo Z está aqui bem aqui no meio, significa que eu estou apontando para ele, ele está apontando para mim, eu vou simplesmente clicar aqui em UV e vou colocar a opção de Project from View. Muito bem. Coloquei o Project from View, agora sim eu vou selecionar aqui e ajustar o meu modelo. Vou colocar aqui, opa, aumentar aqui a tecla S, se ajusta a escala. Vocês estão vendo que eu estou selecionando as duas partes ao mesmo tempo, tá? Uma em cima da outra aqui, né? E eu estou aproveitando porque eu sei que as duas têm o mesmo tamanho, não é isso? Muito bem. Clica agora na de cima e você vai poder agora arrastar. Como assim? Você tem duas imagens aí? É isso mesmo. Se você colocar aqui na opção de seleção de face, vocês vão ver que tem a imagem de cima e a de baixo. Aí como é que eu sei que eu estou colocando certo? Ah, se você quiser visualizar em tempo real para ver como é que está ficando, você pode clicar aqui, Viewport Shading. Pronto, você consegue visualizar, olha a parte de cima aí do objeto e a parte de baixo. Apesar de estar espelhado, a gente vai ajustar, tá? Por enquanto, não se preocupem com isso. Vamos para as outras views, rapidinho. Vamos lá, eu vou selecionar agora essas duas aqui, que estão no eixo Y, né? Então, se estão no eixo Y, eu vou colocar na visão frontal. Ah, eu não sei, por que se já acerta logo de cara? Gente, experimenta. Ah, olha, tô vendo o eixo Y aqui, né? O eixo Y não tá aqui no meio. Então, tecla número 1, vai na visão frontal. Muito bem. Na visão frontal, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Tecla U, ou vai aqui um V, tanto faz. Project from View, certo? Já tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Já tá aí, né? E agora vocês vão selecionar, pressionando a tecla A para selecionar tudo, né? Ajusta direitinho lá, ó. Olha que bravo. Beleza, ó. Tá aqui, né? Tecla S, G e vai ajustando. Eu tô fazendo bem rapidinho aqui para não perder muito tempo aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vou para a próxima imagem, ó. Vou colocar lá embaixo. Verifique se tá certo aqui. Opa, inverti aqui. Depois eu vou trabalhar certinho aqui para não ficar invertido, tá? Muito bem, por último agora eu vou pegar as áreas que estão na visão lateral, né? Então é tecla número 3, eu vou pressionar a tecla U, Project from View, pronto, eu já tenho aqui e vou selecionar todo mundo aqui pressionando a tecla A. Oh, mas tá ao contrário aqui, né? E aí, como é que faz? Muito simples, rotacione. Então tecla R, 90 graus, pronto, tá resolvido, ó. Vou aumentar o tamanho delas aqui para encaixar ali direitinho. Ficou um pouquinho fora, mas não tem problema não. Muito bem, seleciono só uma e encaixo do lado de lá. Está pronto? Quase, né? Está quase pronto. Mas ainda temos alguns probleminhas aqui. Vocês percebem que aqui a gente está visualizando elas ao contrário ali, né? Então, para a gente fazer a coisa certa, vocês vão clicar em cada uma das faces aqui e colocar na opção aqui, ó, tá selecionado, selecione, tá, gente? Senão não vai funcionar. Ó. E aí você vem aqui, ó, UV, Mirror e ajusta. Aí você escolhe o eixo, né? Então esse daqui eu já ajustei, vamos para o próximo. Se você quiser, seleciona todo mundo aqui, ó, e aqui você seleciona só aquele que você vai utilizar. Neste caso, você tá aqui nessa visão. Então, mesma coisa, UV, Mirror, eixo X, opa, ainda assim está ao contrário aqui, né? Porque no eixo Y, pronto, eixo Y e eixo X. A mesma coisa com os outros lados, ó. Aqui é também, ó, UV, Mirror, eixo Y, opa. Aqui eu tenho que selecionar primeiro, né? Senão fica difícil. Vamos lá, estou selecionado, ó, UV, Mirror, eixo X. E por último, esse daqui não vai precisar, que está tudo certinho. Esse daqui está ao contrário também, vamos ajustar aqui em Mirror, eixo X. Epa, esqueci de selecionar. É bom eu selecionar, senão não funciona, né? Em aula eu tinha esquecido de selecionar também, né? Pronto, aqui, opa, e aqui é o eixo Y. A gente continua vendo ele ao contrário, porque eu fiz bobagem aqui. Agora sim. Tá certinho aí, ó, muito bem. Tô vendo as informações todas aqui do meu objeto. No modo objeto, vocês estão visualizando tudo certinho, tá?
É isso, pessoal, uma coisa bem simplesinha para dar uma introdução aí, vocês entenderem como é que funciona esse processo de ajuste das coordenadas UV dentro do Blender. Esse daqui é um processo muito simples, depois a gente faz um vídeo mostrando como é que faz para objetos orgânicos, outros tipos também de projeções, tá bom? É isso então, pessoal, um abraço para vocês, até mais.